Olá, tudo bem com você? Então vamos lá. Hoje, aula 2, vou aproveitar que o mercado está aberto, agora são 4h53 da tarde, então o mercado está aberto, mas ele está devagar, então vai ser legal para eu poder mostrar algumas coisas que tem na minha plataforma, algumas configurações. Hoje eu vou falar das configurações que eu deixo, dos indicadores que eu uso e edição de estratégia, que é uma coisa que muita gente pergunta, como fazer a edição de uma estratégia que a partir do momento que você faz uma ordem, você coloca uma ordem de compra e de venda, ela já vem também com um stop, só seu limite de perda e com o seu ganho, com o seu alvo. Então, isso é uma coisa muito útil. Praticamente todos os traders que eu conheço utilizam essas ferramentas, tem alguns lugares que chamam de ordem oco, como por exemplo na plataforma Trade, mas é o editor de estratégia. Beleza. Então, vamos lá. Vou começar aqui mostrando, aqui tá a minha tela, linda, maravilhosa. Na minha parte esquerda eu mostro o mini índice, na minha parte direita da tela tem o mini dólar. Deixa eu pegar, esqueci, meu point to fix, que é para eu poder fazer os meus rabiscos, fazer os meus desenhos, tá? Que eu acho um pouco mais didático. Então, vamos lá. Quais são os indicadores que eu tenho na minha plataforma, que eu utilizo como meu trading system? Eu tenho os indicadores de médias móveis, que eu já mostrei um pouquinho como que eu utilizo eles lá naquele primeiro vídeo lá, que eu fiz lá, né? Mas aqui tem, por exemplo, aqui a minha linha azul é a minha média de 9 períodos, certo? Minha média de 9 períodos, exponencial. Eu tenho a minha média rosa, que é a minha média de 21 períodos, exponencial também. Aqui abaixo, eu tenho em verde a minha média de 200 períodos. Aqui, de média, basicamente são essas daqui. Como que a gente faz para colocar uma média? Eu vou amplificar, vou estar utilizando só como exemplo o gráfico do mini índice, tá? Vou deixar ele grandão aqui para dar para enxergar melhor. Basicamente, eu vou clicar com o direito no gráfico, vou em inserir indicador, vou digitar aqui na parte esquerda média, vai aparecer média móvel, vou colocar nova janela interna, ele vai abrir uma nova janelinha ali embaixo com esse indicador. É melhor para você colocar outros indicadores. Média é melhor a visualização no próprio gráfico, porque ela vai acompanhando os candles, então fica mais visual. Então, você vai aqui selecionar, tá vendo? Win. Ou se você estiver no dólar, vai estar lá WDO. Então, você coloca nessa janelinha aqui para você inserir, você vem em inserir e vai digitar um número de períodos da média. Nesse caso, eu vou colocar 9 períodos. E dá um OK. E fechar. Tá vendo que ela ficou um outro risco aqui em azul? Ficou 2 riscos, mas cada um tá numa posição. Mas espera aí, como eu tinha colocado uma média de 9, eu já tinha a minha média, eu coloquei uma nova, mas automaticamente, quando você cria uma média, ela vai na maneira aritmética. Então, para editar, eu tenho que dar um duplo clique em cima dela. Vou tirar minha mãozinha aqui na parte direita. Vou dar um duplo clique na minha média. Vai aparecer as propriedades dela. Então, automaticamente ela já entrou como aritmética. Eu venho aqui, clico em exponencial. Deslocamento sem necessidade, ela vai começar antes ou depois da quantidade de velas. Não é utilizado para o meu operacional. Você vem aqui em aparência, você consegue colocar a cor que você quiser que ela fique, o estilo, se você quer ela pontilhada, se você quer ela meio com esses, sei lá, um pontilhado um pouquinho mais espaçado, e a espessura que ela tem. Então, você pode colocar ela bem grossa para ficar mais visível, ou você deixa ela fininha, tal, mais com detalhe. E você clica em aplicar e OK, tá? Beleza, ela foi. Então, ela ficou automaticamente em cima da minha outra média. Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui em exponencial, vou colocar em aritmética de novo e vou tirar ela, tá? Para eu não ficar ocupando o espaço do meu gráfico com duas médias, uma sobreposta, que querendo ou não é uma informação para a sua plataforma, para o seu software, ele fica um pouquinho mais pesado quanto mais informação você colocar nele. Beleza.
Minha média de 21 é a mesma coisa, vou clicar com o direito, vou inserir indicador, digitar média móvel, aqui em Win, que eu quero no meu gráfico, e vou inserir e vou digitar 21 períodos e clico em OK. E vou fazer o mesmo processo, clicar 2 vezes em cima da minha média e vai aparecer aqui os parâmetros. Coloco em exponencial, a aparência eu mudo do jeito que eu quiser e só, e aplico. Beleza, então aqui são as minhas médias. Na média de 200 a mesma coisa, a única coisa é que eu deixei ela um pouco mais com menos destaque, tá? Porque para não ficar tão pesado no meu gráfico, mas eu já sei que essa verdinha pontilhada aqui é a minha média de 200. Aqui é a VWAP, esse pontilhado aqui um pouquinho mais claro. Ele é um indicador que é baseado no volume. Então, de acordo com o volume das operações, o volume dos players que estão operando naquele dia, a VWAP é criada. A configuração da VWAP é diária. Para inserir a VWAP, eu clico com o direito, inserir indicador, digito VWAP, ou você vai em VWAP ou VWAP Band, que dá na mesma. Clico aqui no meu gráfico que eu quero e vou em inserir, tá? Na verdade, VWAP Band é errado, tá? Não é VWAP Band, não. Tá vendo que VWAP Band tá super grossa, tá um aspecto estranho? É nessa VWAP mesmo, é a primeira opção. Falei errado, perdão. Clique em VWAP, clico no gráfico e vou em inserir. Quando ele aparecer, você clica, dá um duplo clique só para garantir qual que é o parâmetro dela e ela tá como período diário. É o que a maioria das pessoas usam, tá? Então, cada dia, no começo do dia, onde tá lá o preço, de acordo com o volume, de acordo com o volume em relação ao preço, óbvio, a VWAP ela vai se modificando. Então, ela não é uma linha contínua que fica de um dia para o dia seguinte, não. Todo dia, no início do pregão, cria-se uma nova VWAP, daí sim ela vai se deslocando de acordo com o preço, tá? Beleza, então só garante que aqui tá no estilo periódico e no período diário. Beleza. Assim, coisa básica, né? Mas para que serve as médias? Para que eu utilizo as médias? Para que eu utilizo a VWAP? No meu operacional, eu tenho alguns setups que baseiam-se em média, basicamente na média de 9, que é alguns setups conhecidos como setups do Larry Williams, que é de acordo com a tendência. Eu vou fazer um outro vídeo explicando, tá? Que é de acordo com a tendência, o preço, a média vai acompanhando o preço dá um pequeno retorno na média, e daí ele continua na tendência. Quando ele faz esse pullback, continua de volta na tendência, acompanhando a média. Tem alguns setups que chamam 9.1, que é de reversão, 9.2, 9.3 e 9.4, que é de acordo com a quantidade de candles que se aproxima da média. Vou explicar mais para frente. Então, tem alguns setups que envolvem a média de 9, mas, basicamente, as médias, como elas acompanham o preço, elas servem para mostrar para a gente a tendência do movimento. Então, se nesse caso aqui, por exemplo, ó, hoje aqui no índice, nesse caso aqui, tá vendo que as médias elas estão inclinadas para cima? Essa inclinação tá mostrando que eu estou numa tendência de compra. Então, o meu zigue-zague do preço tá num zigue-zague de alta. Então, eu vou procurar por operações de compra nesse ponto. A minha média de 9, deixa eu mostrar aqui. A minha média de 9, que é a minha média azul, ela vai se aproximar mais do meu preço. Em contrapartida, a minha média rosa, ela é uma média que vai, a minha média de 21, ela é uma média que fica um pouquinho mais distante do preço. Então, ela serve como um segundo ponto desse preço se segurar e manter o movimento. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente consegue ver que o preço ele fez um zigue-zague, fez um para cima, fez um para baixo, fez um movimento altista, voltou, ele segurou bem aqui na região de médias de 9, voltou para uma pequena tendência. Depois ele mostrou mais uma força, ele rompeu essa minha média de 9 e ele se aproximou da minha média de 21, mas ele não teve força, o preço não teve força para romper esse movimento e logo em seguida ele já teve um candle forte comprador voltando para a tendência. Então,
Basicamente, as médias, elas podem servir também como um suporte e resistência. Então, são zonas em que os candles, o preço, vai se aproximar da média e vai voltar para o movimento que ele estava inicial. O preço está fazendo zigue-zague, ele se aproxima da média e ele volta para o preço, para a tendência que ele estava anteriormente, tá? Quando a gente sabe que o preço ele está mudando a tendência dele, que nem aconteceu aqui hoje mesmo. Então, ele teve essa alta toda, acompanhado a média de 9, super próxima, inclinada para cima, a minha média de 21 também inclinada para cima. Aqui, a minha média, ela fez um Vzinho, ou seja, ela virou para baixo. Quando a minha média vira para baixo, é um sinal de que está acontecendo um pullback maior ou uma reversão do movimento. Logo em seguida, teve o cruzamento de médias, ou seja, a minha média de 9,21, elas se cruzaram. O que acontece? Indica reversão dessa tendência inicial. Então, a tendência inicial estava de alta, a minha tendência secundária estava de baixa. Eu, às vezes, consigo fazer entradas vendo que teve um cruzamento de média e teve junto um pullback, por exemplo, nesse caso aqui, eu consigo fazer uma entrada buscando vendas nesse momento. Porque o sinal do meu gráfico é que o preço está perdendo força compradora e ele está ganhando força vendedora. Isso só analisando graficamente, sem analisar o volume, sem analisar os outros indicadores de tendência, tá? Mas também pode ser um setup interessante de se usar. Então, basicamente, médias servem como suporte e resistência para acompanhar o preço e para mostrar a tendência. A média de 200, ela é uma média maior, ela fica mais distante, porque ela leva em consideração os 200 períodos anteriores. Então, é uma média que ela tem a tendência de ficar um pouco mais distante acompanhando o preço. Mas ela é um ponto importante de briga, porque muitas pessoas utilizam essa média de 200. Então, muitas pessoas vão ter naquele mesmo ponto, vão ficar de olho para fazer as entradas ou para evitar de fazer entradas. Então, por exemplo, aqui, tá vendo que o preço, nesse caso aqui, ele veio para baixo, veio para cima, veio para baixo, veio para cima, ele ficou super lateral? Ele está mostrando tendência nenhuma aqui, basicamente. Ele está enrolado, ele está lateral, ele está preso nesse caixote. Um dos motivos é que aqui por trás é onde está passando a minha média de 200, ó. Minha média de 200, ela está passando aqui por trás. Então, o meu preço, que nem a Pan, que é a analista que eu acompanho, ela fala, o preço casou ali com a média. Por quê? Ele está super próximo, ele está enrolado, a média está sendo um ponto importante de briga, não está deixando o ativo voltar a fazer a movimentação. Até que aqui, um pouquinho mais para frente, o preço ele voltou, teve aqui o zigue-zague, voltou aqui para cima, voltou para baixo, então ele está acompanhando. Isso porque o índice ele está bem lateral esses últimos tempos, tá? Quando você olha num aspecto um pouco mais, não só no diário, no intraday, né? Você olha um pouco por fora, se dá um zoom assim no gráfico, você vê que ele está bem lateral, ele não está mostrando topos e fundos ascendentes, não está fazendo aquele zigue-zague bonito, nem para cima, nem para baixo, ele está mais ou menos, não sai do mesmo ponto, tá? A gente consegue fazer operações, lógico, porque a gente está olhando num período de tempo bem curto, mas quando você tira um pouco esse zoom, você olha no período maior, o ativo está enrolado. Então, beleza. Aqui são as minhas médias. Eu tenho também, que está bem fraquinho aqui, quase não dá para ver, a minha banda de Bollinger. O que significa? A banda de Bollinger são como se fossem médias que vão acompanhando o meu preço e de acordo com o fechamento do preço, se tem grande deslocamento, se tem grande volatilidade do meu preço, as minhas bandas elas tendem a abrir. Se o meu preço ele está enrolado, ele quase não está saindo do lugar, as minhas bandas tendem a fechar. Então, banda de Bollinger basicamente é um indicativo de movimentação do preço, é um indicativo de volatilidade. Quanto mais o preço estiver se dispersando ou tendo um movimento forte, as bandas vão ficar abertas. Eu utilizo, para colocar esse indicador, clica com o direito, inserir indicador, você coloca Bollinger, tá? Vai aparecer bandas de Bollinger, que é a terceira. Bandas de Bollinger,
você também quer colocar ela, é o jeito que eu utilizo no próprio gráfico, então você vem aqui e coloca em inserir, tá? Vai adicionar uma nova banda de Bollinger. Tá vendo que ela já criou aqui? Criou esse risquinho aqui azul, ó. Tem um risquinho aqui embaixo, tem o risquinho, deixa eu apontar, né? Fica mais fácil. Tem o risquinho aqui embaixo, tá vendo? Esse zigue-zague aqui. Tem essa curvinha aqui por fora, que tá acompanhando. E aqui no meio, você consegue reparar que ela criou uma linha verde. Essa linha é a minha linha central, minha média central da minha banda de Bollinger. Eu não utilizo. E eu não utilizo nessa configuração, que ela fica um pouco mais afastada. Para a configuração que eu utilizo, você vai clicar 2 vezes em cima da banda de Bollinger. O parâmetro é desvio de 2, tá certo? Mas o período que eu utilizo é período de 8. Então, eu levo em consideração os 8 candles anteriores para fazer essa soma. Então, por isso que a minha banda ela fica um pouco mais fechadinha. Ela acompanha mais de perto o meu preço. Eu não utilizo setup com bandas de Bollinger, ele tá lá simplesmente porque eu acostumei e eu gosto de observar para ver quando o movimento está muito volátil, ele já está muito esticado. Então, evita de eu fazer entradas quando os meus preços estão relando nas bandas de Bollinger, tá? Então, quando o preço está dentro da minha banda, a banda está mais fechadinha, eu consigo acompanhar maiores entradas para ter a tendência para ele poder explodir o movimento. Então, mas muitas pessoas utilizam alguns setups, principalmente o fechou fora, fechou dentro, que é um setup de reversão de tendência. Mais para frente eu posso gravar um vídeo se você se interessar. Então, a minha configuração é parâmetro desvio de 2, período de 8, vou em aplicar. A aparência, basicamente, a aparência da média, né, é o que eu não coloco, então eu não utilizo essa média aqui. Então, eu acho que eu coloquei a mesma cor do meu gráfico, tá? E é isso. E preenchimento eu deixo sem preenchimento, mas basicamente é isso. Ah, e aqui tá aqui, lógico, né? Mostrar média. Não, eu não utilizo a média, tá? Eu não quero que ela fique mostrando ali no meio porque eu não utilizo. Beleza. Deixa eu deletar essa daqui. Então, basicamente é isso que eu deixo na minha tela. Deixo minha média de 8, minha média de 21, média de 8 não, média de 9, média de 21 exponencial, minha banda de Bollinger, a minha VWAP e a minha média de 200 períodos. Então, são esses o que eu deixo no meu próprio gráfico mostrando. Aqui na lateral, muita gente vai perguntar, o que é isso aqui na lateral? Opa! Esses risquinhos aqui é volume? Não, não é volume. Isso daí é o book de ofertas. Então, basicamente, é o book no livro. Só tem no Profit Pro, no Trade também tem, mas nas outras plataformas não tem. Mas, basicamente, aqui vai mostrar qual que é a quantidade de compradores e vendedores que estão interessados em determinado preço. Então, eu não utilizo para fazer entradas, porque isso daqui é uma ferramenta de tape reading, né? Que é o que eu não utilizo, que é a leitura de fluxo. Essa é uma ferramenta de leitura de fluxo, mas me auxilia, por exemplo, quero fazer uma entrada aqui de compra, vou colocar o meu stop aqui abaixo do fundo anterior. Olha, que teria dado certo, olha só que beleza. Mas para eu colocar o meu alvo, eu provavelmente escolheria algum ponto em que tem mais interesses de ordem. Então, por exemplo, eu sei que onde está com bastante... Onde está maior a minha barrinha, eu sei que ali tem um interesse grande de ordens. Então, provavelmente eu colocaria aqui ou aqui, porque eu sei que provavelmente o preço ele vai se deslocar até aquele ponto, tá? Então, mas é mais uma ferramenta visual e porque fica bonitinho aqui as cores, mas não é alguma coisa que me faz ter a tomada de decisão para fazer uma entrada. Beleza. Quais outros indicadores que eu uso? Eu tenho também o volume financeiro, que está aqui embaixo. Que é o volume financeiro? É a quantidade em reais que eu deixo, que está girando naquele momento do dia. Então, você consegue ver onde teve candles grandes, normalmente são lugares que teve candles com bom deslocamento. Ou seja, naquele momento, muitos operadores estavam fazendo operações de compra e venda no ativo. Então, isso vai girando bastante dinheiro. Então, quanto mais
E é uma das coisas da teoria de Down, que significa que o volume acompanha o preço, ou seja, o volume ele mostra onde tem interesse, qual que é o movimento que está interessante para os grandes, para os operadores que estão fazendo suas especulações. Então, é um grande indicador de que o movimento está forte naquela direção. Então, se eu tirar o zoom, vou colocar aqui nos 5 minutos, tá? Vou tirar o zoom. Vou aqui tirar o zoom também. Vou colocar um pouquinho mais de zoom. Você consegue ver que basicamente, ó... Nossa, nem aparece aqui. Vou arrastar um pouquinho mais para cima para dar para ver. Basicamente, aqui foi o começo do meu dia, certo? Meu começo do dia foi aqui. No começo, eu tive um movimento vendedor. Aí, depois eu tive um movimento comprador. Aí, aqui, depois eu fiquei comprador de novo. Grandes candles com bom deslocamento aqui em cima, mostrando sinais de compra. E daí, conforme a tarde vai chegando, esse valor vai caindo. Então, o valor do volume vai diminuindo. Por quê? Porque nesse período aqui da manhã, tá vendo que o volume tá super alto aqui? Até, mais ou menos 1h da tarde, é o período que mais tem operadores, mais tem pessoas negociando. Então, por isso que o volume ele fica super alto nesse período da manhã. E normalmente à tarde dizem que fica um pouco mais parado. É justamente isso, porque não tem tanta gente operando. A maioria das pessoas que a gente conhece já ou bateu meta de manhã, ou só opera no período da manhã, e no período da tarde vai fazer suas outras coisas. Então, não tem tanta gente de olho no mercado, ainda mais numa sexta-feira à tarde, tá? Que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, basicamente, eu utilizo aqui o volume e esse risquinho que tem aqui é uma média, que mostra simplesmente a média de volume dos últimos períodos. A minha média que eu utilizo, se eu não me engano, é de 21 períodos, ou seja, leva em consideração os últimos períodos. Então, quando o meu preço ele está acima da minha média, é um ponto para eu ficar de olho para onde que o movimento está indo. Então, aqui, ó, foi pontos que para eu ficar de olho. Aqui teve uma compra super grande, mas logo em seguida ele já veio com um movimento de baixa. Depois aqui teve também um movimento de compra bem grande, com grande deslocamento dos candles. Daí ele teve essa puxada grande aqui de alta. Então, você consegue perceber que os candles compradores, eles ainda são a maior parte, até aqui pelo menos, tá? Até esse momento aqui, eles são o que mais está com força, são os candles que mais possuem volume. Então, isso que foi ditando o meu movimento de alta que eu tive até agora às 3 da tarde. Aqui mais ou menos de 11 da manhã, 10 horas e pouco da manhã, até 11 da tarde. Depois disso, meus candles vermelhos começaram a ficar com mais força. Aqui teve já mais uma puxada de queda, mais uma baixa. Então, o volume ele consegue me mostrar para onde que o movimento tá com mais força de ir, para onde que as pessoas estão interessadas de levar o meu movimento para cima ou para baixo. Ou fica lateral, que é normalmente quando o volume está tudo igual, não está com força nem para compras e nem para vendas. Então, aqui eu tenho o meu volume financeiro com a minha média aritmética normal de 21 períodos. E aqui embaixo que eu tenho o meu querido, lindo, maravilhoso ADX e o DI mais, DI menos. Primeiro eu vou explicar o que é o ADX. Para inserir, né, os indicadores, não falei. Você clica com direito no gráfico, inserir indicador, vai em volume, volume financeiro, eu utilizo com cor. Por quê? Onde a barrinha está vermelha, quer dizer que teve mais força vendedora. Minha barrinha, não mais força, né, mas o meu candle, que foi o meu movimento, ele foi um candle de queda, um candle de baixa. Então, a minha barrinha do volume financeiro vai ficar vermelho. Se lá em cima, no meu gráfico, o meu candle foi um candle de compra que é verde, o meu volume vai ser indicado pela cor verde. Então, eu gosto de volume financeiro com cor, clico aqui e vou em nova janela interna, que ele vai colocar uma barrinha ali embaixo mostrando. Você vem aqui, vem em inserir,
e fecha. Tá vendo que ele colocou? Ele criou aqui na minha parte de baixo esse volume financeiro? A única coisa que falta é eu colocar em minha média. Clico com o direito aqui, inserir indicador, vou em média, média móvel. Nessa hora, eu não quero colocar nenhuma média no meu gráfico, eu quero inserir a minha média no meu volume. Então, eu vou aqui em volume financeiro e clico em inserir. Média, período de 21. Clico em OK, fecho. Tá vendo que agora aqui ficou, sim, o meu volume financeiro com a minha média de 21 períodos, beleza? Para excluir, eu venho aqui e vou clicar só em fechar, beleza? Vou arrastar aqui para baixo, em algum lugar, aqui, para diminuir aqui o tamanho. Você consegue arrastar e deixar super grandão, super pequeno. Ah, e uma coisa muito comum que acontece. Às vezes, o que acontece? A pessoa fala assim, ai, meu gráfico sumiu, só tá o volume na tela. A pessoa, sem querer, já aconteceu comigo, acho que aconteceu com todo mundo, vem aqui e, sem querer, coloca em maximizar. Aí fica assim, você fala, putz, meu gráfico sumiu, e agora? Você clica aqui na esquerda, ele não sai. Fala, ai, meu Deus, o que aconteceu? Você simplesmente vem aqui em cima, tá vendo? Você passa o mouse, vem até aqui onde fica a aba de minimizar. Você vem aqui e você coloca minimizar. Ele vai voltar. Não era exatamente isso, né? Ah, não, ele minimizou. Tá, ele ficou aqui, ó. Vou fazer de novo. Tava assim, desse jeito, em vez de minimizar, que ele vai ficar pequeno, você clica na janelinha, que é restaurar. Ele vai voltar para o tamanho normal. E não veio. Cadê? Ah, aí eu clico e arrasto aqui. Fazer de novo. Tava aqui embaixo, sem querer, você passou e ficou maximizado. Você vem e coloca em restaurar. Aí sim, você coloca o restaurar direto. Porque senão ele vai ficar só aqui escrito volume financeiro, mas você não vai conseguir ver ele. Daí qualquer coisa você vai passando o seu mouse em cima até achar o limite da janela. E daí você arrasta e deixa do tamanho que você quiser. Beleza? Então tá. O outro indicador que eu uso aqui embaixo é o meu ADX. O que significa o meu ADX? Eu vou colocar ele um pouquinho maior, tá? Para dar para enxergar um pouquinho melhor. Meu volume nem precisa muito. Vou dar um zoom aqui no meu gráfico. Então, basicamente, está aqui. Para que serve o ADX? O ADX é a minha linha pontilhada. Observem só a linha pontilhada. Ela mostra para onde está com força no movimento. Então, qual que é a tendência mais forte? Para onde que está o movimento do meu ativo? O que significa? Quando está para cima, o meu ADX ele está virado para cima, significa que o meu movimento está forte. Se meu ADX está virado aqui para o meio, quer dizer que ele não está com muita força. Se ele estiver virado para baixo, significa que ele está fraco. Ou seja, nesse caso aqui, o meu ADX, ele estava um pouquinho virado para cima, certo? Um pouquinho virado para cima. Nesse caso aqui, ele estava no momento lateral. Aqui, o meu ADX virou para baixo, ficou apontando para baixo. É onde aconteceu esse movimento de baixa. Aí, o ADX, ele meio que virou para cima de novo. Foi nesse movimento aqui de alta. Aqui, meu ADX, ele super virou para cima. O que aconteceu no movimento? O movimento fez essa grande alta aqui, certo? Depois, o meu ADX aqui, ele ficou enrolado, meio que para baixo, meio que para cima, e aqui ele voltou um pouquinho para cima. Foi nesse movimento aqui. Aqui, ele já perdeu força e ele virou para baixo novamente. Foi esse movimento aqui. Aqui ele estava um pouquinho para cima, meio nada, e aqui ele virou para cima de novo. Foi mostrando essa força de movimento. Aqui ele começou a perder força. Então, eu viro aqui. Olhando assim, então, basicamente, o meu ADX, ele vai fazendo o desenho de topos e fundos junto com a força do meu movimento. Quando o movimento está com força, está com um movimento de impulsão, tanto para compra como para venda, ele vai estar virado para cima. Significa força, não significa que ele está com força no movimento. Calma, que daí eu já vou explicar como que a gente faz para saber se ele está com força para comprar ou para vender, tá?
Então, virado para cima significa força. Ah, mas agora que já está desenhado é fácil de ver. Então, no dia a dia, como que a gente faz para a gente perceber? A gente vê aqui, ó. Tá vendo o movimento que está acontecendo nesse momento? Olha o ADX como que tá. Compara com as outras movimentações. Olha aqui onde o meu ADX chegou aí. Ele chegou aí super para cima. Agora ele tá aqui, ó, super para baixo, mas ele tá virando um pouquinho para cima. O que isso significa? Que provavelmente agora venha algum movimento de alta, certo? Mas ele tá fraco, ele tá bem mais para baixo do que ele já esteve ao longo do dia. Significa que nesse momento não tá com tanta força assim o meu movimento. Se eu tivesse, por exemplo, operando aqui, nesse momento aqui, ó. Calma lá. Se eu estivesse operando aqui, ó, nesse momento do dia, não sei o que está acontecendo aqui. O que eu posso ver? Eu consigo ver que aqui teve um candle com bom deslocamento, deixa eu colocar em preto, teve um candle com bom deslocamento, um candle bem forte, grande. Aqui embaixo, o meu volume estava comprador e meu ADX ele estava para cima. Tá vendo que ele estava super inclinado para cima? O que me faz crer? Me faz acreditar que esse momento é um momento bom, que o ativo está mostrando força compradora. Então, eu vou procurar por oportunidades de compra para acompanhar esse movimento. Então, basicamente é isso. Agora, uma outra coisa que complementa essa minha leitura do ADX é um indicador chamado DI+, DI-. Esse DI+, DI- é essas minhas linhas verdes e vermelhas, que tá vendo que elas vão se cruzando e vão fazendo esses zigue-zagues? O que significa? Quando a minha linha verde está acima, quer dizer que é o meu DI+. Meu DI+ significa compras, ou seja, no momento, o meu ativo está mais forte para compras. Se o meu DI-, que é a minha linha vermelha, estiver acima, significa que o meu ativo está com mais força em vendas. Então, basicamente é isso. Quem estiver por cima, significa que está com um movimento mais forte. Nesse caso, que nem eu dei o exemplo aqui, o verde estava aqui, estava mais em cima do que... Estava mais em cima, ele estava por cima, ele estava acima da minha linha vermelha, ou seja, força compradora. Basicamente é isso. Então, aí a gente consegue, eu vou colocar aqui no 15 minutos, a gente consegue fazer uma leitura um pouco mais bonita do movimento. E isso ajuda a gente a evitar fazer entradas quando o ADX e o DI+, DI- não estão concordando com a tendência ou quando eles estão começando a mostrar inclinação e força. Isso me ajuda a procurar entradas compradoras ou vendedoras. Então, por exemplo, nesse momento aqui do dia, como que estava o meu ADX? Meu ADX ele estava acelerado. Então, o meu ADX ele estava aqui, o meu zigue-zague, ele estava acelerando, certo? Inclinando para cima. Para que direção que eu estava com força no movimento? Eu estava com força, movimento de compra ou movimento de venda? Movimento de alta ou movimento de baixa? Quem estava mais forte era o verdinho. Minha linha verde está aqui por cima. Então, nesse caso, eu iria procurar uma tendência de alta. Eu iria procurar por entradas de compra. E a minha linha rosa estava lá por baixo. Ou seja, força vendedora nesse momento não estava tendo. Então, meu mercado não estava para vendas, meu mercado estava mais para compras. Isso, lógico, para quem gosta de operar tendência, quem gosta de operar reversão, não são esses indicadores que são os mais recomendados, tá? Então, basicamente é isso. Como que eu faço para inserir esse meu ADX? Venho no meu gráfico, vou voltar nos 5 minutos, tanto faz porque são todos iguais, tá? O que eu vale para um, vale para todos. Já explico por quê. Vou clicar aqui com o meu direito, inserir indicador, vou colocar ADX. Tem dois, tem o ADX sozinho e tem o DI+, DI- ADX. Você escolhe qual que você quer, se eu clicar só em ADX, ele vai colocar uma nova janela interna e vou inserir. Fechei, então aqui está só a minha linha do ADX. A configuração que eu coloquei, eu clico 2 vezes em cima dele.
o período de 9, tá? Período de 9. Vou em aparência e coloco aqui o pontilhado, certo? Para ele ficar pontilhado que nem a minha. Aplicar e ok. Ficou muito claro esse pontilhado. Eu acho que deve ser outra cor aqui. Vou colocar esse azul pontilhado aqui para dar para enxergar. Beleza. Agora, para inserir o meu DI mais, DI menos, eu venho com o direito também no gráfico ou aqui embaixo, tanto faz, inserir indicador e digito DI mais. DI mais, DI menos, clico aqui, nova janela interna, ele vai colocar minha nova janela aqui. Opa, aqui embaixo, certo? Se eu quiser daí adicionar, eu posso clicar aqui, deixa eu ver se vai. Inserir indicador, ADX. Não, ADX, ele só permite que eu coloque os indicadores separados, realmente. Então, para eu colocar os indicadores juntos, eu venho... Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Arrastar aqui para baixo. Eu venho com o direito, inserir indicador. Já vem ADX, DI mais, DI menos. Daí eu coloco aqui na minha linha e insiro ele. Aí, tá vendo que ele tá aqui? Ele ficou com uma linha branca, tá? Não dá pra enxergar direito. Mas é o período de 14 e média de 9. Minha aparência, deixa eu colocar um azul aqui pra dar pra enxergar. Beleza? Então, esse daqui é o meu ADX, que tá acompanhando aqui meu pontilhado. E os outros, você configura a cor que você quer. Pra ficar mais fácil, pra mim, eu coloquei o DI+, que é o que mostra a força de compra, eu coloquei como verde. Que verde lembra compra. Beleza. O DI menos, que é a minha força vendedora, eu coloquei como vermelho. No caso, ele é meio rosa, mas fica mais fácil de enxergar, certo? Então, o meu azul é que não está vinculado ao gráfico, é meu ADX. Verde significa compras, vermelho significa vendas. Se tiver o ADX inclinado para cima, significa que ele está forte. ADX inclinado para baixo quer dizer que ele está fraco. Basicamente, é essa a leitura que eu faço, tá? Então, esses são os indicadores que eu uso e utilizo para tomada de decisão no meu dia a dia. Fora a leitura, a análise gráfica, são esses os indicadores que me levam a fazer as minhas operações. Aí eu falei que aqui não tinha problema de ficar mudando no tempo gráfico. Por quê? Porque aqui embaixo, tá vendo que tá oficial? Eu consigo criar novos layouts. Então, aqui eu tenho vários layouts com alguns indicadores diferentes que de vez em quando eu utilizo. Para ser bem honesta, eu não tenho utilizado nessas últimas 3 semanas. Fica aqui só mais para eu poder acompanhar, que nem fica nessa tela, fica aqui numa outra tela. O que eu mais deixo é esse aqui, linhas. Então, eu venho aqui, clico no meu maisinho e vou colocar o layout aula, que é o layout da aula. Ele vai aparecer um gráfico aqui zerado, tá vendo? Não tem indicador, não tem nada. Então, aqui, eu posso criar os meus indicadores, colocar o que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui uma média móvel no meu gráfico de 5 minutos, inserir uma média de 9 períodos, ok. Fechar. Vou colocar aqui minha média 9 exponencial, que é o que eu uso. Clicar. E eu quero um indicador novo. Então, eu vou colocar aqui o meu momentum. Clico com o direito, inserir indicador, digito aqui momentum, e ele vai aparecer para eu colocar aqui, tá? E ele vai ficar aqui embaixo. Então, eu vou criando aqui os layouts de acordo com os indicadores que eu quero. Então, o meu oficial, eu deixo tudo isso que eu mostrei para vocês. Eu deixo um que não tem nada aqui embaixo de indicador, ele só serve para linhas, mas eu utilizo ele para observar no futuros. Então, eu tenho que digitar aqui WinFut, que é o meu... É como se fosse um gráfico só, com todos os vencimentos do índice até agora. E do dólar é WDOFUT, que daí mostra todo o meu panorama, mostra todo o meu histórico de contratos desse ativo, porque cada vez que ele vai mudando ali, por exemplo, antes a gente estava no nossa, já nem lembro qual, não, no dólar, e já nem lembro quem que a gente estava agora antes, que agora virou para a letra M no índice.
Mas aí só mostra aquele mês ou 2 meses vai que está de acordo com o vencimento. Então, para eu poder ver o panorama, o histórico geral do ativo até anos anteriores, eu tenho que digitar o WinFoot ou WDO-Foot. E eu não consigo operar nesses gráficos. Ele não tem como você operar, porque você só consegue operar o ativo de acordo com o contrato dele. Então, coloco aqui no WinFoot e daí vai aparecer as minhas linhas. Apertando Ctrl e rolando a bolinha do mouse, eu tiro o zoom. Então, aqui eu consigo colocar os meus suportes e resistências. Então, para isso que serve esse meu linhas aqui embaixo. Então, eu venho aqui na minha direita, clico aqui e vou colocar um suporte e resistência. Então, por exemplo, nesse ponto teve briga aqui, teve briga aqui. Então, eu vou adicionar um suporte aqui. E eu vou traçando as linhas conforme o tempo vai passando. Então, se eu vejo que aqui o ativo, por exemplo, vem aqui no 15 minutos. Deixa eu colocar aqui no 15 minutos. Eu vejo que aqui teve uma região de briga. Então, aqui ele teve briga, aqui ele teve briga, aqui ele teve briga, aqui ele teve briga. Então, nessa zona de preços, eu sinto que teve bastante resistência em o preço baixar. Então, tá vendo que ele não passou desse ponto? Então, eu venho aqui na direita, clico aqui nesse daqui que é o suporte e resistência, que é o meu quarto ícone, e coloco aqui. Então, mais ou menos nessa região aqui, quer dizer que teve bastante briga. Então, eu vou procurar para caso o meu ativo, ele faça os zigue-zagues dele, e amanhã não, né? Mas na semana que vem o meu ativo, ele vai fazer esses zigue-zagues, quando ele chegar nessa região aqui, eu vou ficar atenta para evitar fazer uma entrada nessa região, porque provavelmente ele pode mostrar uma certa força para passar daquela região. Então, basicamente, eu deixo esse segundo aqui, layout de linhas. Eu deixo um para eu ficar traçando Fibonacci. Então, aqui nem tem muito Fibonacci, porque eu não estou utilizando, na verdade, mas aqui eu uso só para traçar Fibonacci quando eu vou fazer os meus estudos. Deixo um só mostrando o meu momentum, que é um outro indicador que também me mostra a tendência. Vou voltar a colocar aqui no WinM21. Então, aqui. Aqui, nos 5 minutos, o que acontece? O que é esse meu momento? Esse meu momento é um indicador que ele vai bem parecido com o meu ADX, ele vai mostrar para onde que está a tendência daquele movimento. Então, se ele está inclinado para cima, quanto mais alto eu tiver, mais forte está o meu movimento, tá com tendência forte para aquela direção. Se o meu momento ele já estiver virando para baixo, ele estiver apontado para baixo, significa que ele está com força vendedora. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa região aqui, ó, tá vendo que antes o meu momento ele estava super inclinado para cima? Ele estava com força do movimento. Aí depois ele inclinou para baixo, aí depois ele voltou e ficou super inclinado para baixo. Então, ele vai fazendo os meus movimentos, ele vai acompanhando o preço. Então, primeiro ele estava forte, aí depois ele fez esse topinho aqui, aí ele ficou meio lateral aqui, e daí depois ele voltou e ficou vendedor, voltou para cá. Aí depois, quando ele voltou e ficou um pouco mais comprador, ele fez esse movimento de novo. Então, esse é um indicador que não utilizo muito, é mais para saber se ele está com força no movimento, se ele pode continuar a fazer o movimento que ele estava fazendo. Então, por exemplo, aqui ele estava super na compra. Compra. Vou até colocar mais. Estava super comprador aqui. Mas o meu momento, a partir desse momento, tá vendo que ele fez o chapéuzinho? Ele fez essa quebra. Então, ele estava super para cima, daí ele começou a ficar para baixo. Nesse momento, eu não... se aparecesse uma oportunidade de compra, eu ficaria um pouco com o pé atrás. Então, provavelmente, eu não faria essa entrada. Por quê? Porque ele já está perdendo força no movimento de compra. Então, é o que aconteceu logo em seguida, o meu ativo, boom, ele virou. Aí aqui, beleza, ele tá voltando a mostrar a força do meu movimento. Então, aqui, provavelmente, eu estaria voltando a observar por força compradora nesse movimento. Chegou aqui em cima, voltou, virou de novo. Então, aqui, por exemplo, você pode falar, eu não sei se ele ainda tá fazendo simplesmente um pullback para voltar a ficar vendedor.
Mas aqui ele já mostra, tá vendo que ele tá ficando inclinadinho para baixo, já tá super para baixo. Provavelmente ele vai vir um pullback, um retorno um pouquinho maior nesse movimento, tá? Então, basicamente, é isso que eu observo. Aqui, e para inserir o momento, eu venho com o direito no gráfico, inserir indicador, digito o momentum, eu acho que eu já falei isso, coloco o momentum e beleza. A minha configuração do meu momentum é período de 10 e a média que eu deixo é uma média de 3, tá? É uma média que vai simplesmente acompanhando, não uso muito para muita coisa, tá simplesmente aí porque tá aí. Cancelar. O IFR também é um rastreador de tendência, tá? Então, também é um outro indicador, mas não tenho utilizado. A DX aqui é simplesmente ele separado sem as médias. Aqui eu deixo o Hilo, que é high-low, na verdade, né? Hilo. É o high-low, que ele mostra, também vai mostrar a tendência do meu movimento. Então, tá vendo essas escadinhas que acompanham o movimento? Quando tiver com uma escadinha verde, significa que ele está mostrando força compradora. Quando ele tiver com a escadinha vermelha, significa que ele está com força vendedora. Então, ele vai acompanhando o preço. E é bonitinho porque ele fica acompanhando. Quando o preço bate, ele chega perto da escadinha, provavelmente, nesse momento, ele vai acontecer uma reversão de movimento. Então, esse high-low, ele serve para tendências, ele é um indicador de tendências. Então, em aqui dias que estão meio enrolados, tá vendo? Aqui, nesse momento que ele estava meio enrolado, escadinha para cima, escadinha para baixo, escadinha para cima, escadinha para baixo, quer dizer que ele não consegue mostrar direito o movimento, mas quando ele pega um movimento de alta legal, aí sim a escadinha anda bem, e daí nos pullbacks ela também vai acompanhando. Então, é um indicador de tendência bacana. O DD também o DD Index também é um indicador de tendência. Basicamente, se a minha linha verde está por cima, significa compras. Se a minha linha vermelha está por cima, significa vendas. Então, é basicamente bem parecido com o meu DI mais, DI menos, tá? Eu deixo aqui a minha linha no zero, que é quando ele estiver acima desse meu zero, significa que o movimento está muito mais forte, tá? Para inserir esse daqui também, clico com o direito, inserir indicador, digito DD Index. E daí você configura ele. Nesse caso, a minha configuração... ativei a Siri. Não quero nada, obrigada. Sai daqui. A Siri ativa quando eu tô falando de coisas. Não falei Hey Siri para ela ativar. Então, aqui, o indicador do meu... olha, a configuração do meu DD Index é parâmetro, a média 1 é de 3, média referência de 8, a média 2 é de 20, tá? E a aparência que eu deixo é a linha 1, que é a linha de compras, né, é indicado pelo verde, e a linha 2, que me indica a força de venda, eu deixei o rosinha. É mais fácil você utilizar sempre verde e vermelho. Verde tá mostrando compra, vermelho tá mostrando venda, tá? E aqui a aparência linha 0 é a linha que eu coloquei para mostrar a partir de quando o meu movimento ele tá forte, tá? Aqui eu tenho o True Range. True Range é um indicador bem legal, eu vou deixar para mostrar ele depois. MACD também, ele é um indicador de tendência, então ele é bem parecido com o High-Low, então ele faz tipo essas escadinhas aqui, quer dizer que o movimento está forte. Onde eu posso, como que eu posso utilizar ele? Eu posso ver quando ele estiver virando, por exemplo, estava numa escadinha acima, com linha acima, então se tiver essas escadinhas, essas barrinhas para cima da linha, quer dizer força compradora. Se tiver com essas barrinhas para baixo, significa força vendedora. Então, aqui eu consigo ver nessas viradas de linha, de onde estava para cima, onde estava para baixo, significa reversões de movimento. Então, eu posso evitar de fazer uma entrada seguindo a tendência quando essas minhas barrinhas elas estiverem revertendo. Então, por exemplo, aqui estava super vendedor, 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 vendedor. Aqui ele começou a ficar comprador. Então, aqui eu já poderia saber que a partir desse ponto, provavelmente, o meu movimento ele estaria forte para compras. E foi o que aconteceu. Ele ficou comprador, comprador, comprador. Aqui ele já acabou perdendo a força, tá vendo? Que minhas barrinhas ficaram pequenas. Que foi essa enrolação que ele deu. Ele foi meio para cima, só que
andando de lado, certo? Então, não é uma operação que eu quero fazer porque ela não vai ter um deslocamento legal. Então, é nessa análise que dá para usar o MACD. Aqui eu deixo uma tela só com volume. Aqui foi o exemplo que eu criei para vocês. Vou aqui excluir, ok? True Range é um indicador muito bonitinho. O que ele me mostra? Ele me mostra a volatilidade do movimento naquele ponto. Então, de acordo com o meu tempo gráfico aqui, por exemplo, estou no tempo gráfico 5 minutos. O que vai acontecer? Nesse momento de movimentação do ativo, ele está dando um valor... Eu tô aqui com a câmera, não dá para ver direito. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui, vai. Ele tá dando que nesse momento aqui, ele tá lá para baixo, ou seja, a minha variação, de acordo com a minha volatilidade, ele tá lá na casa dos 80 pontos. Nessa região aqui, por exemplo, tá vendo que a minha barrinha tava aqui em cima? Quer dizer que ele tava com uma volatilidade de 200 pontos, ou seja, uma movimentação mínima dos candles naquele tempo gráfico vai girar em torno dos 200 pontos. Para que isso é interessante? Para eu colocar o meu stop. Então, por exemplo, se eu fizesse nessa região aqui, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Se eu fizesse aqui uma operação de compra aqui, como que eu faço para saber onde eu coloco meu stop? Aqui não tem nenhum fundo anterior para eu poder fazer minha operação. Então, uma estratégia boa, por exemplo, eu fiz uma entrada com um motivo que foi um candle com bom deslocamento. Teve um candle bem grandão, que foi esse candle aqui. Beleza, vou fazer uma entrada por questão simplesmente em leitura de candle. Vou fazer uma entrada aqui, eu vou ver o meu stop, eu vejo qual que está naquele momento o meu true range. Meu true range, nesse caso, ele está apontando para a casa dos 200 pontos. Então, eu vou colocar abaixo de 200 pontos de onde foi a minha entrada. Então, eu poderia ter feito uma entrada aqui e colocar um stop de 200 pontos, que vai ser mais ou menos aqui, vai, chutando assim no olho, tá? Para ver certinho, como que eu posso ver? Eu clico aqui na direita, vou aqui em risco retorno. Então, eu clico aqui e vou até 200 pontos. 200 pontos, que dá aqui. Aqui. Tá vendo que ele ficou aqui, ó, menos 201 e mais 201? Então, com essa ferramenta, eu consigo ver. Se eu fizer uma entrada nesse ponto aqui, de compra, eu deixo o meu stop aqui, de 200 pontos, e deixo o meu alvo aqui, por exemplo, 1 para 1 de 200 pontos. É outro momento do dia, apareceu um outro candle com bom deslocamento. Então, eu vejo aqui, nessa região aqui, ó, teve um candle com bom deslocamento aqui, ó. Vou fazer uma entrada aqui. Posso colocar o meu stop abaixo do fundo anterior? Posso. Mas eu posso também utilizar o true range para ver qual que vai ser o meu stop. Então, eu vejo naquele momento onde que está o meu valor em pontos. O meu valor em pontos de volatilidade naquele momento está na casa dos 170 pontos. Então, eu faço a minha entrada aqui. Faço a minha entrada aqui e vou colocar um stop de 200 pontos. Então, eu vou arrastar aqui para baixo. 180, na verdade, né? 170 pontos. E vou colocar o meu stop em 170 pontos. E o meu alvo também para 170 pontos, para dar pelo menos 1 para 1 a partir do momento da entrada. Entendeu? Então, são duas entradas aqui que a primeira teria enrolado, mas teria dado certo. E a segunda entrada que teria dado certo, basicamente, você utilizando o deslocamento de candles. Então, candles fortes, com corpo bom. Você poderia também utilizar o volume para confirmar essa leitura. E você colocaria, de acordo com o true range, qual que é o valor em pontos que está tendo a volatilidade que está tendo, para não correr o risco de você fazer uma entrada, colocar um stop muito apertado, o ativo está fazendo a movimentação, a volatilidade dele, ele pega o seu stop e depois ele vai para o seu alvo. Então, você fazendo essa leitura do true range, evita de você levar as famosas violinadas, que é simplesmente pegar o seu stop e depois ele ir lá para o seu gain, tá? Então, esses são os indicadores que eu utilizo, essa é a minha configuração básica, tá?
Será que eu consigo falar agora? Não. Vou deixar para outro vídeo, vou gravar um outro vídeo explicando basicamente a colocação das estratégias. Então, como que eu faço para editar as minhas ordens oco e como que eu faço para colocar elas no gráfico, beleza? Obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal, porque eu vou tentar colocar vídeos aí de acordo com a minha disposição, o meu tempo e a minha vontade. Então, se eu não colocar vídeos, não reclame, por favor, porque eu estou fazendo o meu máximo para ajudar e passar conhecimento gratuito a todos e todas, tá? Então, mas se você gostou, dá o seu joinha, deixa seu comentário, dá sugestão, pode criticar falando que eu enrolo para falar, porque eu sou enrolada mesmo, eu já aceitei isso daí, mas estou buscando melhorar para poder ajudar um pouquinho mais vocês aí, beleza? Então, muito obrigado, espero você na próxima e bons trades. Tchau, tchau!